O que acontece quando a gente falha e falha feio? Será que existe um caminho de volta? Bem, hoje nós vamos mergulhar numa das orações mais diretas e honestas de toda a Bíblia, o Salmo 51. Isso aqui não é só um poema bonito, não. É um verdadeiro mapa, sabe? Um mapa que mostra como sair da culpa mais profunda e chegar na alegria de uma restauração completa. Para a gente sentir o peso real desse salmo, a gente precisa ir além das palavras e entender a crise que deu origem a ele. Isso aqui não é teoria, não é uma aula de teologia. É o grito de um coração partido. É o lamento de um rei, o rei Davi, no pior momento da vida dele. A história, que está lá em 2 Samuel, é chocante. O rei Davi, o homem conhecido por ser segundo o coração de Deus, comete adultério com Batseba. E para encobrir tudo, ele arquiteta a morte do marido dela, Urias, um de seus soldados mais leais. Pensa só, por quase um ano inteiro, Davi viveu essa mentira, sustentando as aparências, até que o profeta Natan chega e o confronta. E aí o castelo de cartas desmorona. O Salmo 51 é o que sobrou nos escombros. É a oração de Davi nesse exato momento de ruína. Quando a gente entra na oração de Davi, a primeira coisa que impressiona é a honestidade brutal dele. Ele não tenta se justificar, não bota a culpa em ninguém, não procura desculpas. Ele simplesmente se coloca debaixo da luz da verdade e encara, sem filtro nenhum, a feiura do próprio erro. E aqui a gente vê a profundidade dessa confissão. Olha só, Davi usa 3 palavras diferentes para descrever o que ele fez. Transgressões, que é a ideia de uma rebelião consciente de quebrar a lei de propósito. Iniquidade, que aponta para a maldade por trás do ato, a corrupção do coração. E pecado, que literalmente significa errar o alvo de Deus. Ele não está só pedindo desculpas, ele está fazendo uma verdadeira autópsia do seu fracasso. É um modelo de como encarar a verdade sobre nós mesmos. E esse aqui é o centro da confissão dele. É claro que Davi machucou Batseba, Urias, a família deles, a nação inteira. Mas no fundo ele entende que a ofensa principal, a ofensa suprema foi contra o próprio Deus. Isso nos ensina algo fundamental. Todo pecado, não importa quem ele afete aqui na Terra, é em última análise uma rebelião contra o nosso Criador. Depois de encarar a escuridão do próprio erro, Davi se vira para sua única luz, sua única esperança. Ele não chega falando das batalhas que venceu ou se apoiando na sua coroa de rei. Ele não tem absolutamente nada para oferecer. O único apelo dele é baseado no caráter de Deus. E essa comparação ilustra perfeitamente o contraste. O pecado ofende, condena, mancha. Mas a graça, que é o que Davi busca, ela apaga, lava e purifica. Ele pede com base na benignidade de Deus, que esse é o amor leal que não falha, e nas suas muitas misericórdias, que é a sua compaixão que transborda. Ele sabe que a solução para o problema dele não está nele, mas na natureza de Deus. Aí Davi usa uma imagem muito forte da época dele. Purifica-me com o isopo. O isopo era um raminho que eles usavam nos rituais para aplicar o sangue do sacrifício. Ao dizer isso, Davi está na verdade falando, olha, o ritual é só um símbolo, não é o suficiente. Eu preciso da realidade. Preciso de uma limpeza espiritual tão profunda que só o Senhor pode fazer. E é a partir daqui que a oração de Davi muda de tom. Não é mais só sobre ser perdoado pelo passado, mas sobre ser transformado para o futuro. Ele não quer só ter a ficha limpa, ele quer um coração limpo. Esse aqui talvez seja o verso mais conhecido do Salmo. E não é para menos. A palavra em hebraico para cria aqui é bara. É a mesma palavra usada lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria o universo a partir do nada. Davi entende que ele não consegue consertar o próprio coração. Ele precisa de um milagre. Ele precisa de um ato de recriação divina. E essa transformação de Deus gera frutos que a gente pode ver. É um efeito em cadeia. Um coração puro leva de volta a alegria da salvação. E essa alegria transborda e nos capacita a ensinar outros sobre a graça que a gente recebeu. E tudo isso, naturalmente, resulta numa vida de louvor verdadeiro. O perdão de Deus nunca é um ponto final. É sempre o ponto de partida para a alegria, para o testemunho e para a adoração. Então, a gente chega num ponto teológico central aqui. Davi finalmente entende que Deus não está, em primeiro lugar, interessado em rituais religiosos. Ele poderia oferecer milhares de animais em sacrifício, mas o que Deus realmente deseja é a atitude do coração. Um coração quebrantado, humilde. Essa é a oferta que Deus nunca, jamais rejeita. E tudo isso nos leva a uma pergunta essencial. Ok, mas como essa oração tão antiga se conecta com a gente hoje? Onde é que a gente encontra a resposta para todos esses desejos de Davi? Bem, a resposta definitiva é Jesus. O salmo inteiro é como uma grande seta apontando para ele. Pensa bem,
A purificação que Davi queria com o hisopo, Jesus realiza de forma completa com seu sangue. O coração novo que Davi pediu como um milagre é exatamente o que Jesus oferece a quem crê nele, uma nova criação. E o sacrifício perfeito que realmente agrada a Deus não é o nosso, mas o de Cristo na cruz. Por isso, o nosso coração quebrantado não é uma moeda de troca para comprar o perdão, mas é a postura de quem abre as mãos para receber de graça o que Jesus já conquistou por nós. E aqui é preciso ser bem honesto. Mesmo depois de ser perdoado, Davi sofreu consequências terríveis pelo que fez. Do mesmo jeito hoje, o perdão de Deus restaura o nosso relacionamento com Ele, mas não apaga magicamente as consequências das nossas ações aqui na Terra. A grande esperança, no entanto, é que a consequência definitiva, a separação eterna de Deus, essa sim, foi completamente aniquilada na cruz por Cristo. E a gente termina com essa pergunta que parece um paradoxo. Como pode um coração quebrantado ser o começo da maior alegria? O Salmo 51 nos mostra exatamente essa jornada. O ponto mais baixo do quebrantamento de Davi se tornou o ponto de partida para a experiência mais profunda da graça e da alegria restauradora de Deus. E essa é a esperança que esse salmo oferece para todos nós.